estamos de volta com o programa Caminho da Luz, hoje com um tema extremamente interessante, a civilização maia, trazida aqui sobre o olhar de um historiador, professor, especialista em civilização maia. E a gente estava falando no primeiro bloco a respeito dessa civilização tão importante para o continente todo aqui, e a gente queria continuar o assunto falando sobre o alinhamento planetário. Tá. O que tem a ver com os maias, né? Eu já ouvi dizer que eles eram muito bons na questão de astronomia. Como que a gente faz um paralelo? Tá, olha, é válido dizer, né, informar a todos vocês que os maias, eles eram exímios astrônomos, cálculos incríveis, né, uma matemática com um nível de desenvolvimento sensacional, que para o seu momento histórico, nós não temos nenhum dado histórico que mostre outra civilização com tamanho conhecimento matemático e, por consequência disso, eles se preocuparam muito em olhar para o cosmos. Era uma sociedade ritual, era um povo ritual, e sendo ritual, eles tinham a necessidade de transformar todas as suas relações em algo sagrado. E eles também entendiam no cosmos a ideia do sagrado, as manifestações do cosmos, que o planeta estava inserido. Então, partindo dessa realidade, essa civilização, ela vai estudar astronomia, e inclusive um dado interessante, eles também vão respeitar e usar a astrologia. Eles já construíram lá os arquétipos em cima das influências planetárias no indivíduo. E isso é bastante interessante. E partindo disso, é claro e óbvio que eles tinham conhecimento de toda essa mecânica do cosmos. Eles não citam em todo esse conhecimento, em nenhuma documenta, em nenhum monumento, em nenhuma pirâmide, eles não fazem citação a este suposto alinhamento que algumas teorias hoje, algumas pessoas vêm defendendo. Essa questão do alinhamento, é válido dizer que, independente do fato de acontecer ou não, isso não significa que o planeta ele vai sofrer uma consequência disso, a ponto cataclísmico ou do ponto de vista de tsunamis, como alguns estão falando, né, aumento aí de incidência de terremotos, enfim, não tem nenhuma relação com essa questão do planeta do ponto de vista físico. E para a ciência existe um debate. Esse alinhamento, ele é um alinhamento do sistema solar, é o alinhamento da nossa galáxia. Que alinhamento é esse que eles estão falando, né? E qual que é o centro exato? Então existe toda uma discussão que está sendo usado com o mote 2012 e que de verdade não tem relação nenhuma com os maias, muito menos com o final dos tempos e muito menos com teorias apocalípticas. Só um minutinho, Marlene. Me ocorreu, só para a gente pontuar, na linha do tempo, eles estão datados em que época? Tá, isso é importante até para uma noção espaço e também a questão tempo, a questão temporal. Os maias, o ápice da civilização foi entre 250 e 900 da nossa era, né, depois de Cristo. É claro que nós temos indícios da civilização 300 antes de Cristo. Nós temos algumas cidades, por exemplo, a cidade de Edna, que fica na região de Campeche, no México. Lá nós temos templos de 300 anos antes de Cristo, muito bem construídos, estruturados, dentro da arquitetura que eles chamavam de arquitetura sagrada. E o ápice dessa civilização foi entre 250 e 900. Qual foi o espaço que eles ocuparam do ponto de vista geográfico? Foi a região da América Central, onde Honduras, Belize, Guatemala e o sul do México, a região do Yucatán, que hoje é uma região muito visitada para turismo, Cancún, toda aquela região ali de Mérida, Valladolid, a cidade de Chichén Itzá, que é Maya Tolteca, enfim, essa realidade, espaço-tempo que eles ocuparam. Professor Marcelo, e a respeito das explosões solares? Existe algum risco de agora em 2012 termos alguma consequência muito grave por conta das explosões solares? Tem alguma previsão de que isso vai interferir de maneira catastrófica no nosso planeta? Olha, é válido dizer, e até é muito importante o programa trazer esse tipo de informação, porque nas minhas palestras, cursos, geralmente as pessoas perguntam sobre isso. Eu venho acompanhando essas agências espaciais já há bastante tempo
E não só do ponto de vista científico, mas também com alguns amigos da área da astronomia, né? Inclusive no México eu tive contato com uma pessoa que é o maior especialista em astronomia maia, de nome Salazar. Ele tem um trabalho sensacional e ele vem acompanhando a questão das explosões. As agências, elas vêm mapeando e elas conseguiram tabular os ciclos das explosões. Tem uma certa lógica nessas explosões e ela é cíclica. E isso já aconteceu, que nós temos documentado na década de 80, na década de 70, 90, até 2012. Nós sabemos que 2012 vai ser um ano que vai ter atividades solares mais intensas. Isso é fato, isso é mapeado por todas as agências. Mas não significa que essas explosões, a intensidade delas, vai influenciar o planeta do ponto de vista catastrófico. O que temos dados é que essa influência ela vai ficar mais no campo das telecomunicações, talvez uma influência ou outra em rádio, aparelhos de localização, de navios, aviões, alguma coisa assim. Sem dúvida, mas nada do ponto de vista apocalíptico. E esse ciclo, como todos os outros que aconteceram, inclusive nós temos dados da década de 80, que as explosões foram mais intensas do que as que vão acontecer em 2012. Sendo assim, o mundo não acabou na década de 80, nós estamos aqui. Estamos todos aqui, Estamos né? todos aqui, né? E dentro dessa perspectiva, é muito perguntado sobre isso, mas cientificamente não há nenhuma contextualização que prove que as explosões solares vão simplesmente acabar com o planeta Terra. Mais uma dúvida. Fala-se muito aí através da internet que essa influência ela vai durar um certo tempo e durante esse tempo teríamos assim um apagão, não vai funcionar nenhum tipo de internet, telecomunicações, celulares, mas que vai ser um tempo longo, não vai haver energia elétrica. E você pode esclarecer o nosso público a respeito se é verdade, isso isso pode começa acontecer? O terror, né? O terror, é a tal do medo que a gente estava discutindo, né? E assim, com todo respeito à mesa e às pessoas que estão nos assistindo, por trás disso deve ser algum dono de empresa de gerador, porque não existe nenhuma prova científica, não existe nenhum fato que determine isso, né? Que a gente tenha segurança em dizer que a gente vai ter um período aí de blackout por conta dessas explosões ou qualquer outro efeito cósmico que poderia afetar essa questão. Eu volto a dizer, isso continua dentro da indústria cultural do medo, continua dentro dessa indústria que continua movimentando uma venda muito grande aí de kits de sobrevivência, alimentos aí que duram não sei quanto tempo, né? E assim, não há cientificamente nenhuma possibilidade disso acontecer. Mesmo porque acho interessante, né, Carlinhos? Desculpa te interromper, mas no mundo sempre aconteceu, a Terra sempre evoluiu, sempre, ela está girando e a gente está aqui sentadinho, não é? Então, não precisamos nos alarmar em relação a essas questões, porque são adaptações perfeitamente normais, né? É justamente isso que eu ia falar com o professor Marcelo Lambert, porque nós tivemos aí os incidentes, o tsunami lá no Japão, que eles já sabiam que iria acontecer. Como teve lá em 1930, mais ou menos, o último terremoto mais sério no Japão, que, se não me engano, foram quase 300 mil pessoas mortas. Esse tsunami atual, ele foi muito maior do que o anterior. E, proporcionalmente, agora, ele matou muito menos gente porque nós estávamos preparados para isso. O Japão estava pronto para isso. Quer dizer, você poderia nos dizer, na realidade hoje, não tem tanta coisa acontecendo maior do que em outros períodos da humanidade, né? Não, a grande diferença é que hoje nós temos tecnologia para, primeiro, mapear, segundo, catalogar e, terceiro, classificar esses fenômenos. Então, esses fenômenos são fenômenos naturais. O Japão ele está sobre uma região muito delicada de formação de placas tectônicas, que sofre movimentos internos constantes de convergência e divergência. Está no cinturão de fogo, que é onde tem uma incidência muito grande de vulcanismo. E o tsunami é um fenômeno natural, que sempre aconteceu,
Só que a diferença é que hoje nós filmamos, nós colocamos isso quase em tempo real na internet, e isso produz um pânico maior. E você falou a grande senha. Hoje, o Japão está muito mais pronto para receber esse tipo de situação do que outrora. E um outro dado, o Japão, cientificamente, ele está esperando o que eles chamam de grande terremoto. Que esse terremoto, eles acham que vai ser o grande terremoto que o Japão ainda vai passar. Tóquio está preparado, né? Nós temos isso aqui no México também, o famoso efeito México, que é o pior tectonismo que existe. Por isso que a Copa do Mundo foi dividida entre o Japão e a Coreia, justamente por uma questão de planejamento estratégico. Se ocorresse algo no Japão, a Coreia estava preparada para sediar a Copa sozinha. A gente não imagina o quanto eles estão pensando na Claro, frente. uma coisa até que eu queria deixar isso registrado, né, para todos, o planeta Terra é um elemento vivo. Se ele está vivo, ele está em movimento. Assim como nós, não é? Perfeito. Em transformação. Perfeito. Então, esses fenômenos, eles são históricos, eles existem, eles estão aí, né? A diferença é que hoje a gente tem uma tecnologia tamanha que a gente consegue, não consegue prever o terremoto, mas consegue identificar um pouquinho antes, né? Porque ele não tem como você fazer isso dias antes. Hoje eles estão estudando até animais, né? Gatos, cachorro, Cobras, que consegue ter manifestações emocionais que antecede 1 dia, 2 dias, 3 dias antes dos grandes terremotos. Eles estão filmando esses animais e colocando em áreas de terremoto para ver o comportamento dos animais. Marcelo, o papo está muito bom. A gente vai voltar, você que está gostando desse programa, o Marcelo vai continuar conosco na próxima semana. Nós estaremos de volta. Aqui embaixo está passando aqui o nosso telefone não, pessoal, desculpe, o nosso e-mail. E a gente gostaria, entre em contato conosco, dá suas sugestões e nós gostaríamos de vê-los na próxima semana. Marcelo, muito obrigada. Eu que agradeço. Na próxima semana a gente está de volta. Um abraço a todos.